Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e trago para vocês sempre os melhores assuntos e a resolução dos exercícios que caem nos principais vestibulares. E hoje nós iremos trabalhar a resolução do Enem de 2022. Peço para você que, se não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Gostou do vídeo? Deixe seu like, um comentário e compartilhe com os seus amigos. Bem, vamos comigo aqui acompanhar a leitura da questão? Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, isso ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, elas devem acender uma lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Olha, aí já temos um pequeno problema a discutir no início da nossa resolução. Vamos continuar. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independente da posição, ou seja, como colocá-las vão funcionar. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Bem, vem comigo para a gente discutir essa questão no quadro. Bem, galera, eu fiz aqui os dados do problema. Ele fala que a nossa lâmpada ela tem uma potência 4,5 watts operando em 4,5 volts. Então está aqui a lâmpada. Aí ele ainda afirma que nós vamos usar 3 pilhas, onde cada uma tem meio ohm de resistência interna, uma eletromotriz de 1,5 volts associadas em série. Vamos escrever aqui, ó, a regra da série de gerador. Série de gerador. O que é que você precisa lembrar? Que a eletromotriz equivalente é a soma de todas as eletromotrizes. Então, se eu tenho 1,5, 1,5, 1,5, eu vou somá-las. A resistência equivalente, ela também é uma soma das resistências internas. E aí vai dar um pequeno problema. Por quê? Como tem meio ohm cada uma, a resistência interna total do circuito é de 1,5 ohm, resistindo à passagem da corrente. Então, aqueles 4,5 que as lâmpadas, que as pilhas podem fornecer, vão ser reduzidos por causa de 1,5 ohm de corrente, de resistência, né, à passagem da corrente. Então, presta atenção. Quando a corrente começar a fluir no circuito, a força eletromotriz, que seria o trabalho que o gerador está realizando, se você não lembra da aula de geradores, eu vou colocar um card. Esse trabalho que elas estão realizando é para gerar 4,5, mas tem a resistência tirando isso, então vai menos 4,5 volts. Vai alimentar a lâmpada com 4,5 volts. Entenderam? Então, assim, tem essa pequena falha do problema. Então, não é um exercício assim muito bem montado, assim por dizer. Mas dá para entrar com recurso? Dá. Vai ganhar? Aí não, porque o INEP é difícil, vocês sabem bem. Mas vamos chegar na resposta que ele quer. Vamos desconsiderar todas essas situações, tá? E chegar na resposta do Enem. Então a montagem está aqui. O que o exercício nos falou? Uma das pilhas ele vai inverter. Eu inverti essa do meio. Ficaria ligada desta forma. Bem, mantendo os contatos e funcionando como o exercício nos propôs, a gente faz a representação do desenho em um esquema, onde ali em cima, vamos colocar aqui, é a resistência de nossa lâmpada e a resistência interna e a eletromotriz de cada uma das pilhas. Esse é o esquema de uma associação de gerador. Bem, para poder resolver, nós vamos utilizar aqui a lei Euler. Não me lembro se eu escrevi certo.
Deixe aí nos comentários como se escreve corretamente Poilet. Eu acertei? Sim. Se eu errei, qual é? Mas acho que é isso. O que diz a lei de Poilet? A corrente elétrica total que caminha no circuito é a equivalente de geradores menos a equivalente de receptores sobre a resistência equivalente de geradores mais a resistência equivalente de receptores mais a resistência equivalente de um circuito. Fique tranquilo com essa expressão, você pode utilizar o famoso R igual a U sobre I, aí precisa só lembrar da equação do gerador sem problema nenhum. Mas eu vou usar essa porque eu sei que você agora vai clicar no card que eu coloquei sobre as aulas de gerador e de associação de geradores, assim como a de receptores ao final do vídeo, e vai aprender de uma vez por todas esse assunto. Eu te garanto. Depois você pode voltar aqui e me cobrar se você não aprendeu, beleza? Bem, vamos lá. Quando a gente pega, então, essa sequência de gerador e inverte uma pilha, então o que a gente passa a ter? Ó, essa pilha é um gerador, essa é um gerador, essa pilha invertida passa a ser um receptor, ela passa a roubar a energia elétrica do circuito. Ela atua mais ou menos como um resistor. Lógico, um processo diferente, né? Porque receptores nós temos de dois tipos. Vai lá na videoaula aprender. Então, a gente tem dois geradores e um receptor. E isso é mostrado quando a gente inverte aqui o sentido das barrinhas, ó, na representação esquemática. Olha os sinais aqui que elas ficaram. Estão vendo? A gente tem uma inversão. Quando a gente for desenhar o sentido da corrente elétrica, vamos atribuir um qualquer, ó. Ela fazendo isso aqui. Caminhando pelo circuito, atravessando a resistência que é a lâmpada e voltando. Aqui é a representação. Mas note que essa corrente elétrica, ela vai da plaquinha menos para mais, essa daqui dá mais para menos. Isso é a configuração do gerador sendo um receptor, né? A gente tem a inversão dessa polaridade. Então a gente vai ter que trabalhar com geradores e com um receptor. Começou um, fica tranquilo a nossa vida. A única questão é qual que é a resistência da lâmpada. Então a gente vai achar aqui primeiro a resistência da lâmpada. Para esse cálculo, nós vamos trabalhar com a potência, sendo esta a DDP ao quadrado dividido pela resistência. A resistência, então, ficaria sendo o quadrado da DDP sobre a potência. Tranquilos até aqui? Vamos substituir os valores agora. Então, a nossa resistência é igual a 4,5 ao quadrado sobre a nossa potência, que é 4,5. Bem, o que vai acontecer aqui? Um quadrado corta um desse 4,5. Sobrou que a resistência da nossa lâmpada é de 4,5 ohms. Aí a primeira etapa, o cálculo da resistência. Agora a gente cai aqui na equação de Poilet. Deixa eu ficar pro lado de cá para vocês verem a resolução. Bem, vamos lá. A corrente agora que vai passar no circuito é a eletromotriz equivalente dos geradores. Como nós temos dois geradores, soma-se esta equivalente. Então, aqui nós vamos ter 1,5 mais 1,5. Agora, a gente tem que descontar a eletromotriz de um receptor. O nosso receptor tem 1,5. Dividido pela resistência equivalente de gerador. Nós temos 2. Resistência equivalente, soma. Então, nós vamos ter meio mais meio, somado
a resistência equivalente de um receptor, que no caso também é meio, mais a resistência equivalente da nossa lâmpada, 4,5. Agora basta fazer continha. Todo o processo físico matemático está concluído. Agora vamos fazer as continhas básicas aí. 1,5, 1,5 tira 1,5. Obviamente que esse cara aqui zera, sobra para nós 1,5. Sobre 5 com mais 1, 6. Beleza? 4,5, 5. Meio, 5,5, 1,5, 6. E 1,5 dividido por 6, ele passa a ser 0,25 amperes. Essa, então, seria a corrente que estaria passando pela nossa lâmpada. O que a gente vai aqui encontrar na alternativa A. Aí, gurizada. Essa é a nossa resolução. Se você ficou até aqui e gostou de nossa aula, peço para que se inscreva em nosso canal, mas principalmente deixe seu like e um comentário, porque fortalece muito o nosso trabalho. Permite que o YouTube reconheça o que a gente vem fazendo. Nesse momento que a minha ideia e a busca de criar um canal e tudo mais é para te ajudar. O que eu quero, o que me satisfaz é ver você em uma universidade. Eu quero o seguinte, quando você entrar na universidade, depois você vai lá no Instagram, tá aqui, ó, @paralelo de física, e comente: professor, consegui passar graças às suas aulas. É isso que eu espero de você. Esse é o meu objetivo com você. Bem, eu fico por aqui e os aguardo na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.